Olá, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, aqui quem vos fala novamente é a Tamires, e estamos com o Gabriel. Olá, e eu quero um spin-off do Justiça Encapuzada descendo a mão na cara de nazista. HBO, pega essa ideia. Faz umas tags lá, de repente eles aceitam, já que vai fazer mais temporadas, né? Por que não? É uma ideia. E já que o Gabriel introduziu, nós vamos falar sobre o 6º episódio da série, que é sobre Justiça Encapuzada. Conhecendo um pouquinho mais do Will. A gente vai fazer a review dos Minutemen hoje. Tudo Minutemen, basicamente. Então, hora de brilhar, Gabriel. Então, o episódio, a gente começa de onde a gente parou no último. A Angela, pra quem não lembra, tinha tomado o vidro inteiro de nostalgia. Nostalgia é aquela droga que são as memórias de uma outra pessoa, ou da própria pessoa, mas no caso eram as memórias do Will. Então a gente começa com a Angela tendo uma viagem muito louca pelo passado. E vou dizer pra você que eu gostei, porque assim, conforme ela ia voltando, ela ia aparecendo em alguns flashes, assim, como muito demais. Sim, o episódio é todo preto e branco e tal. Mas antes de tudo isso, a gente vê um lance da série do American Hero Justice, mostrando o Justiça Encapuzada. E aí a gente começa a ver a questão do choque de narrativas, que é um ponto essencial desse episódio. Por quê? Nos quadrinhos, o que a gente sabe do Justiça Encapuzada é a versão do livro do Hollis Manson, primeiro Coruja, que é o Sob Capuz. No livro, ele deixa subentendido que quem era o Justiça Encapuzada, ou pelo menos quem ele achava que era o Sob Capuzada, era um cara chamado Rolf Müller, que era um alemão que trabalhava no circo, que era um cara que veio fugido da Alemanha Oriental. E nesse American Hero Justice, eles já usam uma outra versão, já um outro cara, que é o Justiça Encapuzada. E o que a gente descobre no flashback da Angela? Que não era nenhum dos dois. Era ninguém menos que o Will Reeves. Era o Will o tempo todo. E eu estou puto. Eu estou puto que eu não percebi. Tava na cara o tempo todo. Quando a gente vê o Will perto de uma corda. A gente vê o Will com uma roupa com as mesmas cores de Justiça Encapuzada. A série o tempo todo tá mostrando flashes do Justiça Encapuzada. E eu não reparei. E isso nem me passou pela cabeça. Justiça seja feita, teve gente pela internet aí que teorizou isso, que acertou no Reddit e tudo mais, mas isso não tinha me passado pela cabeça. Me passa 1000 teorias malucas, menos essa. O Gabriel estava indignado antes de a gente começar a gravar, ele já estava nervosinho porque não percebeu. É óbvio que eles iam usar o Justiça Encapuzada pra alguma coisa. Eles mostravam a todo momento. Era a arma de Chekhov deles. Eles tinham que usar pra alguma coisa. E eles revelam, né, pra gente agora de uma forma muito genial. E o que a gente fica sabendo nesse flashback? Primeiro que é legal porque o flashback é todo em preto e branco, só com uma coisa ou outra com a cor, quando a Angela tá tentando voltar pro mundo real, que tem esses momentos de lucidez. A gente descobre que o Will, ele era um policial, um dos poucos policiais negros, lá pela década de 40, né, por aí, 30, 40. Era ele mais um, né, 40. Que era um cara que era superior a ele. Inclusive, ele nem é condecorado, né, na ocasião. Começa na década de 30. Action Comics número 1 saiu em 38, e mostra Action Comics número 1. Então, é finalzinho, né? Sim, e é uma referência que o próprio Watchmen faz também. Sim, ótima referência, por sinal. Os heróis, tanto o Coruja, agora a gente sabe que o Justiça Encapuzado também, se inspiraram no quadrinho do Superman, na Action Comics número 1. Mas aí a gente vê o começo da vida do Will como policial e ele tentando meio que superar todo o trauma que ele viveu na infância, né? Com todo o massacre que teve em Tulsa, que ele testemunhou. E a função de policial acaba sendo uma válvula de escape pra ele. Sim, isso fica bem claro, né? Tanto é que a esposa dele, aquela menina que ele salva, dia lá do massacre, que eles acabam se casando, fala pra ele: você é um homem muito raivoso, você ainda guarda essa raiva dentro de você. Aí ele fala, não guardo não, né? Ele nega várias vezes, não sou não. Quando ele nega, a gente vê o flashback dentro do flashback dele lembrando do massacre de Tulsa. Então era óbvio que sim, que ele era um cara que guardava raiva. E aí a gente começa a ver a rotina dele como policial, né, por ali. E a gente vê que ele tenta prender os caras racistas e tem um grupo racista dentro da polícia
que não deixa de jeito nenhum o grupinho deles serem presos. Depois a gente vai descobrir que esse grupo, olha que surpresa, é a Ku Klux Klan. E como ele estava atrás desse grupo, os racistas da polícia pegam ele, espancam ele, não só espancam, amarram ele, levam ele para uma árvore, começam a enforcar ele e largam. Tipo assim, isso foi um aviso, da próxima vez a gente vai te matar. Capuz, não esquece. E o capuz, claro, o capuz. E aí a gente vê uma outra diferença de narrativa do quadrinho. Na versão do Hollis Manson, o próprio comediante também fala, na cena que o Justiça Encapuzada tá descendo a porrada no comediante, que aquela roupa seria um fetiche dele. As cordas, a capa e tal. A série mostra que não é nada disso. A série mostra que a capa, que as cordas, elas são por conta dessa tentativa de assassinato que os caras fizeram contra ele. E a máscara também remete à própria máscara da Ku Klux Klan. Seria uma forma de se apropriar de um símbolo racista para usar contra os racistas. Oportunidade, né, fez ele, na verdade, né? Ele precisava se esconder e nada mais justo do que jogar na Ku Klux Klan o que era dela. E ele, depois de ter sido quase morto pelos racistas, ele vai voltando para casa. E aí a gente tem a primeira aparição dele, que também é mencionada no quadrinho, que é um casal num beco sendo assaltado. Tá tudo escuro, ele tá com capuz, ele tá com as costas nos pulsos, e ele vai ajudar as pessoas, não querem saber. Ele dá uma sova nos bandidos que estão lá. E a partir daí ele tem a ideia de combater o crime. E a esposa dele que dá a ideia: olha, você pode tentar combater um crime, mas como homem negro, você viu que você não vai conseguir fazer isso nem policial. Sim, e aí eles começam então a pintar os olhos, a região dos olhos de pó branco. Por isso que todo mundo acha que o Justiça Encapuzada era um homem branco, porque tudo que você vê do Justiça Encapuzada são os olhos, e os olhos são brancos. E o que foi o Capitão Metrópolis entrando e cooptando ele pra participar dos minutinhos? Sim, aí o tempo passa, né? E ele continua agindo e começam a surgir outros heróis. A pessoa começa a se inspirar nele. E o Capitão Metrópolis, ele que é o estrategista, o cara que sabe das coisas, consegue triangular lá e descobriu quem era o Justiça Encapuzada. E ele chega lá com aquela voz de radialista, que eu não vou saber fazer aqui. Aquela voz radialista bem marcada dos anos 30. Eu achei muito legal esse detalhe. E começa a falar: não, nós temos um grupo e tal, e vamos lá e tal. Ele não se anuncia como herói, né? Ele se anuncia como representante do capitão. Só que, assim, ele subestimou demais a inteligência do cara, né? No momento que ele revelasse que ele sabia quem era o Justiça Encapuzado, o Justiça Encapuzado ia sacar que ele era o Capitão Metrópolis também. Aí eles começam a jogar as cartas na mesa, só que o Capitão Metrópolis, ele descobre duas coisas sobre o Justiça Encapuzado: que ele era um vigilante, aliás, três coisas: que ele era um vigilante, que ele era um homem negro e que ele é gay ou bissexual. E isso também é do quadrinho, que o Nelson Gardner tinha um relacionamento com o Justiça Encapuzada. Isso é canon e tudo certinho, não tem diferença nesse aspecto. Então ele convence o Justiça Encapuzada a entrar no grupinho deles. E o Will, ele meio que reluta, mas ele achou uma boa ideia, porque eles prometeram pra ele que, nós vamos lidar com a clã. Nós vamos lidar com... Eles até falam o nome do grupo, que é um braço da clã. Ciclope? Ele sabe que são pessoal supremacista, mas ele não sabe ainda qual a ligação desse nome, né, do Ciclope. O que esse grupo específico tá fazendo. Vai fazer sentido no final. E logo na cerimônia de abertura, a gente percebe uma coisa sobre os Minutemen, que eles não estão nem aí pra combater o crime, de fato. Ou pelo menos pra combater o crime que o Will tá interessado em combater. Porque o Will fala: não, eu descobri um grupo secreto, uma sociedade secreta, racista, nos Estados Unidos, que tá fazendo ataques e tal. Aí eles logo mudam de assunto: não, nós vamos combater esse super vilão aleatório aqui. Sim, com pessoas financiando, né, empresas financiando e tal. O super-herói patrocinado, Dollar Bill. E uma das coisas que eu achei interessante é que ele vai dando também algumas notícias da guerra que já tá acontecendo, né, lá na Europa. Isso foi bem interessante, então você consegue encaixar de acordo com as notícias. É muito legal ver esse choque narrativo, porque uma das coisas que o Hollis Manson fala no livro dele é que ele tinha ouvido o Justiça Encapuzada fazer comentários em pró do Hitler
comentários racistas, xenófobos e tal, antes de Pearl Harbor. Era uma coisa que tá no livro do Hollis Manson. Porém, a gente sabe que se a gente for considerar tudo um cânone só, que o Hollis Manson inventou isso. Porque o Justiça Encapuzada, tudo que ele faz é justamente combater os nazistas americanos. Na verdade, o alvo maior dele são os racistas, né? Eu diria até que o único alvo. O único alvo. O que é muito justo, assim. Faz todo sentido ele querer acabar com a KKK. Eu quero acabar com a KKK. Eu não sobrevivi a um massacre feito por ela. Então tem todo sentido ele querer destruir. Principalmente ele, né, que sofreu um ataque e que via a impunidade. Quer dizer, ele viveu tudo que a KKK queria fazer e acabar com os negros, ele viveu todos. Eles constroem um personagem muito interessante, porque é um personagem que ao mesmo tempo ele tem um senso de dever muito forte e ele tem essa raiva e também uma desesperança com o sistema, que vai culminar no mais pra frente, que a gente vai falar, mas ele que empurra ele pra ser esse herói. Só que as coisas vão saindo de controle, as coisas vão ficando cada vez mais violentas, cada vez mais problemáticas, até o momento que tem um ataque num cinema, que é um cinema de um bairro frequentado por negros, um bairro onde a maioria da população é negra. Os Estados Unidos tem dessas coisas, né? Os bairros bem divididos, os bairros... Tem os guetos que eles chamam. E ele vê que, tipo, o pessoal se espancou até a morte ali naquele cinema, e ele não... Por quê? Aí tem uma mulher que fala com ele: eu tava ouvindo uma voz que tava me dizendo pra matar todos eles. E ele estranha isso, porque isso não faz sentido pra ele. Só que, claro, como todo mundo ali é basicamente racista, eles simplesmente pensam que é só uma briga entre essa galera mesmo e não é problema nosso. Esse era o pensamento da época. Os próprios policiais, fale lá que você entende a língua deles. Os quão racista eles eram também e não estavam nem preocupados em resolver o caso. Ele começa a investigar. Antes disso, ele já estava atrás desses caras da KKK. Ele tinha invadido um esconderijo deles e tinha encontrado um livro de mesmerismo com esses caras. Quando ele viu aquilo, ele começou a linkar uma coisa com a outra. Mesmerismo é tipo uma espécie de hipnose, uma coisa assim. Então ele já meio que imaginava, né, que estava sendo hipnotizado, mas precisava descobrir como. Então ele vai acentuando a investigação, enquanto os Minutemen não estão absolutamente nem aí. Eles ignoraram totalmente a investigação dele, e conforme a investigação vai avançando, chega um momento que o Justiça Encapuzada descobre o quartel-general dos caras que protagonizaram aquele massacre no cinema, e ele pede ajuda. E o Capitão Metrópolis fala: os Minutemen não vão se envolver com isso aí, não. Caguei pra você. Problema de gueto aí é com você. Isso não tem mídia, não tem audiência. E aí a gente vê o que leva o personagem a se tornar o que ele é. O que leva o Will a se tornar o que ele é. O Will que a gente encontra. Porque ele tentou ser policial pra combater o crime. Ele não conseguiu combater o crime como policial. Então ele... Sem chance, nem deixavam, né? Não deixavam. Ele saiu do sistema e começou a combater o crime como vigilante. Ele entrou num grupo pra combater um crime como vigilante. Os vigilantes também estavam um pouco se fudendo para as demandas dele. Os vigilantes queriam coisas que chamassem a atenção da mídia, que saíssem no jornal e resolver problemas mesmo, mas estavam um pouco se fudendo. Então, se eu não consigo combater o crime como policial, que eu não consigo combater o crime como vigilante, foda-se, eu vou combater o crime como eu mesmo. Aí ele pega uma arma e massacra todo mundo naquele galpão e descobre o aparelho que eles estavam usando de hipnose, de controle mental ali, que era um projetor de cinema. Tem um racistinha da polícia que atormenta ele desde o começo do episódio, e ele tá lá. Ele era o cara por trás, né? Que tava narrando. E nem levou bala, né? Ele foi enforcar mesmo, como ele queria enforcar, sufocar, né? O Will no começo do episódio, então... Justo, acho correto. Uma das coisas que eu achei interessante que você tinha falado, né? Ele falou assim, vou como eu mesmo, meio vigilante, meio policial, porque ele tá com o uniforme do policial e o capuz do vigilante. E aquele ali é um momento que ele meio que foda-se, sabe? E é de libertação dele também, né? É meio que minha libertação dele. Eu vou ser o mais violento possível. E vou matar quem tiver que matar, porque esses bandos de hipócrita não fazem nada. E isso custa ele e a família dele. Porque a esposa dele percebe quão descontrolado ele tá. Ele volta pra casa, vê o filho, o pai da Angela,
se maquiando que nem ele. E ele pega a criança e tipo, não, você não vai ser que nem eu, e tira a maquiagem, tira o capuz e tal. E a esposa fica em choque, porque ele tá sendo agressivo ali. E fala, quer saber? Eu vou voltar pra Tulsa, você que fique aí. E depois que a esposa vai embora, tem um flash forward no flashback. E a gente vai até a cena, até o começo da série, quando o Will matou o Judge. Como ele pegou o projetor de cinema do controle mental lá, ele ficou anos estudando aquilo, ele conseguiu desenvolver, ou alguém desenvolveu, uma lanterna de controle mental. Isso a gente acertou, que ele parecia ser um cara muito forte, uma das muitas especulações que a gente fez, mas ele não precisou. Mas ele não ergueu, não precisou. Foi tudo por controle mental. Ele simplesmente apontou a lanterna pro Judge, levou ele até a árvore e mandou ele se enforcar. Você acha que eles vão usar essa lanterna em algum momento? A outra coisa? Então, é aí que eu queria entrar. Eu tenho certeza que isso faz parte do plano. Eu não sei se isso faz só parte do plano do Will e da Lady Tro, ou se isso também tem a ver com o plano do Senador Kim, porque eles não introduziram isso à toa. Eles não introduzem nada à toa. Isso é que nem o Watchmen e o quadrinho. Coisas que você acha que não tem importância, você vai ver lá na frente que tem importância. Esse episódio nos ensinou que se eles estão te jogando muito alguma coisa na tela, é porque eles vão usar isso depois de alguma maneira. E eles também sabem fazer voltar do coma, né? Isso também a gente descobriu, porque o grande problema do Nostalgia era isso. Da pessoa entrar em coma, não voltar ou voltar paranoica e enlouquecida, demente, né? E aparentemente a Angela acorda normal. Aparentemente. Depois que a gente vê como o Will matou o Judge, a Angela acorda e ela acorda provavelmente ali naquela mesma empresa, naquela mesma torre do relógio que a gente viu nos episódios passados, com a Lady Tro do lado. E, assim, a gente não sabe até que ponto ela tá normal. Mas tá consciente. Mas, provavelmente, sei lá, a Lady Tro chegou ali na hora, porque já sabia que aquilo ia acontecer, ou ela é informada. Eu vou salvar a tua esposa, vou salvar a tua policial, porque o marido dela também tava lá. Porque a gente não sabe como ela foi parar lá, né? E o episódio acaba. Eu tenho que dizer, foi um baita episódio, muito bem construído. A história do Will foi muito bem amarrada. Eles conseguiram juntar muita coisa da série que estava meio dispersa, tá o passado de Watchmen com o presente da série. Eles realmente estão fazendo uma grande história de Watchmen. Não é como se a série fosse separada do quadrinho. Ela é, de fato, o terceiro ato do quadrinho. A gente tem o primeiro ato dos Minutemen, a gente tem o segundo ato, que é o que a gente acompanha ao longo dos 12 volumes, e a gente tem a série agora. Eu quero ver mais flashbacks assim, porque foi muito legal. Foi muito legal. Eu não ia reclamar nem um pouquinho se eles me fazem um spin-off dos Minutemen. Acho que o único ponto que eu compreendo porque não mostraram, mas eu gostaria que tivesse mostrado, seria puro fanservice, mas eu sou fã, quero service, seria mostrar todos os Minutemen juntos. Depois eles lançaram uma foto nas redes sociais, aquela foto clássica dos Minutemen, que o Zack Snyder também mostrou no filme, e você sempre vê, mas não aparece na série. O máximo que você tem é a apresentação, mas mesmo assim não mostra todos. Você vê os outros no fundo muito borrado. Você só vê o Justiça Encapuzada e o Capitão Metrópolis. Se eu tivesse que falar algo que faltou nesse episódio, seria isso. Mas eu acho que perdi o foco, né? Porque a série, ela brinca com isso, né? Ela não quer ficar dependente dos personagens dos quadrinhos, mas ela usa, eles estão lá, eles são parte da história, eles são parte importante da história. Ele precisa, né, usar, ela precisa referenciar. Eles estão fazendo de jeito que eles não estão enfiando o personagem dos quadrinhos só por estar lá. Os personagens, eles estão tendo uma razão para estarem lá. Tirando o Ozymandias, que a gente não sabe qual é a razão dele estar lá, mas a gente sabe que vai ter alguma. Saberemos no próximo episódio, talvez? Espero. E você, Thames, o que você achou? Fala você agora que eu já falei demais. Não, eu achei bem legal a questão toda, né, do episódio trabalhar com a memória do Will, né, e a Angela aparecer em pontos bem importantes da narrativa, assim, quando você menos espera, ela mostra a presença dela lá, porque apesar de ser a história do Will, a gente tem que lembrar, era ela que estava experienciando as memórias. A única coisa que eu entendo por que foi feito, mas me deixa um pouco, sei lá, eu gostaria de ver, na verdade, uma memória mais quebrada, sabe? Aqueles gatilhos de memória sem ser uma questão linear, porque memória é assim, você tem um gatilho e ela vai aparecendo, né? Mas eu entendo que é por conta da narrativa do episódio pra gente se localizar, né?
pelo espectador e não tanto pela memória em si e tal, né? Faria sentido ser assim, não só pela memória, mas também pelo próprio instrumento que eles usam, porque foi umas pílulas. Uhum. Como é que você vai saber qual pílula é de qual memória? Né? Mas eu entendo que foi uma escolha narrativa do episódio, né? Porque é pra gente se localizar. Mas imagina como seria maneiro, né? Você pegar flashes de memória diferentes e você tentar colocar no lugar. Daria mais trabalho. Então eles preferem pelo mais simples porque isso conquista mais o público. Porque a série já é complicada por si só, né? Eu tava no podcast oficial da HBO com o criador falando, e tem um momento que ele fala, pra mim é estranho quando eu vejo que tem pessoas que não têm relação com o quadrinho que estão curtindo a série, porque é uma série que depende muito de você ter contato com o quadrinho. Ela é uma série complicada. Se tem ainda esse elemento de ser um episódio mais confuso, mais propositalmente confuso, aí que ninguém vai entender nada mesmo. Aí vai virar Dark, vai virar Westworld, que você precisa de uma planilha pra entender o que tá acontecendo. Não, mas é que eu falei isso das memórias, porque até comentei contigo que eu estudei isso no TCC, né? Eu usei um livro que ele usa esses gatilhos de memória, então ele não é muito sequencial. Foi sobre a Primeira Guerra que eu escrevi. Então você não sabe que momento exatamente da guerra que ele tá vivendo, porque ele tá pegando os gatilhos de memória, né? Como se fosse diário escrito anos depois. Então, conforme você vai lembrando, você vai escrevendo e tal. Isso é muito legal no livro, mas quando eles fizeram o filme, eles tentaram colocar numa sequência linear por conta do espectador, né? Eu acho que se fosse no quadrinho, talvez não teria essa necessidade de ser linear e tal, por causa da própria linguagem, né? O quadrinho, o próprio Watchmen, ele brinca com isso. Ele brinca naquela edição que é focada no Dr. Manhattan, que você vai passando um monte de coisa simultânea ao mesmo tempo, né, da vida do John Osterman. Passado, presente, futuro, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Mas é aquilo, né? Eles têm que fazer a série entendível. Você tava falando desse livro, eu me lembrei do Robert Howard, o escritor do Conan. Porque os contos do Conan, o Conan narrando a vida dele. Só que ele não narra a vida, tipo, em ordem cronológica. O primeiro conto é uma passagem dele, e aí o segundo conto já é anos depois, já com ele rei, e por aí vai. Tem muito disso também. Robert Howard, que você falou, eu me lembrei. Normalmente quando se trata de memória é por causa dos gatilhos, né? Você tem gatilhos diferentes pra você lembrar. Você não vai lembrar em ordem linear. Eu tava vendo esses programas que falam sobre mentirosos, pra você detectar mentira. Quando a pessoa conta uma história muito linear de fatos, inclusive é porque ela planejou e ela tá mentindo. Por conta, né, dessa linearidade, que ela precisa dizer onde ela estava, como ela estava e o que ela estava fazendo. Então tem um índice de uma mentira e tudo mais. Mas aqui a gente entende que é uma questão de eu, espectador, entender a história do Will, eu tenho que entender em ordem cronológica. Mas seria muito legal se eles tirassem de contexto e colocassem várias memórias, lapsos de memória, mas isso aí é porque a gente quer ver uma coisa mais louca, né? Então fez sentido. A gente quer respostas, não dúvidas. Mas não adianta, o Watchmen sempre vai trazer dúvidas. Mas eles estão entregando as respostas, eles estão fechando as importantes, as necessárias. Vamos pras notas? Vamos. Quantos justiças encapuzadas descendo o pau na Ku Klux Klan você dá pra esse episódio, Thames? 5 não tem como não dar 5, né? Eu também vou de 5. O episódio, ele reinventou a mitologia de Watchmen, foi corajoso demais. Ele aproveitou uma brecha de que nunca foi confirmado quem o Justiça Encapuzada era, pra brincar com essa questão da narrativa, pra brincar com a questão de quem você vai confiar, qual é a fonte mais confiável, esse choque de narrativas, e construir um puta personagem. Então, 5 Justiças Encapuzadas descendo o pau na Ku Klux Klan, e eu quero um spin-off disso. Só disso. Você não precisa me dar mais nada, não precisa me dar roteiro, é só você me mostrar 40 minutos do Justiça Encapuzada descendo a porrada em membros da Ku Klux Klan uma vez por semana, e eu vou estar feliz. Não, como eu falei, a minha crítica de não ser linear é só uma crítica de gente que quer ver coisa mais louca, mas não quer dizer que o episódio não tenha sido... Não foi ruim, ele foi muito bom, pelo contrário, né? Então, infelizmente, eu queria ver uma coisa que a mídia normalmente não pode me dar, então a gente aceita e segue a vida feliz com uma nota altíssima no episódio, porque ele merece.
isso, gente. Como eu falei pra vocês, cada semana, então, nos aguardem aqui. Então, até a semana que vem. Não esqueçam de curtir as nossas páginas. Não esqueçam de compartilhar nossos podcasts com seus coleguinhas, se vocês gostarem. Se inscrevam no feed. Se inscrevam no feed. Se inscrevam no feed. Disponível no Spotify, Apple Podcasts, todos os agregadores que vocês imaginarem. Se inscrevam aí e compartilhem. E leiam também os nossos textos no blog, né? Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Semana que vem tem mais, viu? Tchau! Tchau.